Em algumas passagens ótimas do Neca, a Simona, na verdade, a narradora, né, ela fala da viadagem pregressa de escritores. Você tira um monte de gente, de autores ou de obras do armário, não sei, digamos. E Mário de Andrade, Álvares de Azevedo, até Machado de Assis, coitado. Coitado. Camões, não é? Oi? No Camões não... Era o Mário de Sá Carneiro. O Mário de Sá Carneiro. sim. A Sá Carneiro, né? A Sá Carneiro, a Fernanda People. Fernanda People, eu Por gosto que muito. você resolveu fazer essa provocação? Primeiro, porque tem muita coisa desses autores que a gente não comenta. Aham. E acho que é interessante trazer à tona e conviver com essas obrinhas que muitas vezes... Será que eu posso fazer um corte para pegar meu celular e ler um trechinho? Pode, Ler pode sim. Vamos lá. Feminina. Eu queria ser mulher para me poder estender ao lado dos meus amigos nas banquetes dos cafés. Eu queria ser mulher para poder estender pó de arroz pelo meu rosto diante de todos nos cafés. Eu queria ser mulher para não ter que pensar na vida e conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro. Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro a falar de modas e a fazer potã muito entretida. Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios e aguçá-los ao espelho antes de me deitar. Eu queria ser mulher para que me fossem bem estes enleios que num homem, francamente, não se podem desculpar. Eu queria ser mulher para ter muitos amantes e enganá-los a todos, mesmo ao predileto, como eu gostava de enganar o meu amante loiro mais esbelto com um rapaz gordo e feio de modos extravagantes. Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse, eu queria ser mulher para me poder recusar. Esse é um poema, o último poema que a Sá Carneiro escreveu. eu coloquei a Simona falando o nome dele errado, agora eu tenho dificuldade de falar certo. Agora, certo e errado é uma questão de perspectiva. Engraçado. Então, a Sá Carneiro, ela escreveu esse poeminha, o último que ela escreveu, um pouco depois acaba se suicidando. E esse poema é expurgado de muitas obras do Sá Carneiro. Então, tá lá, Poesias de Sá Carneiro. Aí você vai procurar, esse poema não tá lá. Né? Aí você tem que ir em edições poesia completa. Aí é um dos últimos poemas que aparece. Né? Geralmente é o último. Né? Às vezes colocam um outro fragmentário que ele escreveu possivelmente um pouco depois. Mas esse é o último que ele escreveu inteiro, assim, né? Você sabe que... Não, você não sabe. Eu fui jornalista da Folha até 2015. E uma das últimas reportagens que eu fiz lá foi, não sei se vocês vão lembrar disso, quando o Mário de Andrade, que é uma... Ah, sim. A carta do Bandeira? Tinha as cartas, a acervo dele está na casa de Rui Barbosa, e uma única carta do centenas... 2015 isso, né? 2015. Estava sob sigilo, por decisão judicial ali, enfim. E acho que ficou 35 anos a mais de tempo fechado do que as outras cartas, uma coisa assim. E é uma carta em que ele fala muito indiretamente para Manuel Bandeira, que ele admite muito indiretamente, tipo assim, dizem que eu sou gay. A minha tão falada homossexualidade. Não, e é muito interessante, né? Como um negócio desses é maior do que... Tem uma coisa, assim, em sala de aula eu bato muito nesse lugar, que é isso que a gente faz, a Amara está fazendo, é uma espécie de reparação histórica. Porque essas áreas, elas sempre foram nossas. No sentido assim, uma pintora, uma fotógrafa, uma escultora, uma cancionista, é tudo puto e viado. E aí, o que as instituições fizeram, porque elas não nos pertencem, é que elas transformaram todo mundo em hétero, todo mundo em cis, todo mundo em branco. E aí os estudos decoloniais, as leituras queer, a teoria feminista, ela só joga nova luz sobre o objeto. E aí todo mundo consegue ver o que a gente está falando desde sempre. Né? Que o Machado de Assis é preto, que essa autora é sapatão, e que esse cara é viado, e que provavelmente essa pessoa era uma pessoa trans que não conseguiu fazer transição em vida. É o que resta pra gente como ferramenta de entrada na linguagem. É tomar de volta o que sempre foi nosso, mas nos
ejetaram da possibilidade, né? Isso, inclusive, tem a ver com uma pergunta que eu tinha aqui, que vocês representam um terror de um certo ultraconservadorismo, né? Que é o criador de uma drag, uma travesti e ainda por cima intelectuais, que a extrema-direita não gosta de intelectual. No geral. E que isso é um motor para vocês, eu imagino, né? Acho que nem só a ultradireita, né? Tem isso que eu tô fazendo no NECA, isso que a gente está fazendo aqui dessa reparação, não é algo novo. Não. Né? Eu coloco uma das figuras que vai ter começar a delinear isso é justamente a Mário de Andrade. Né? Tem alguns artigos da Mário que eu identifico ela mapeando as autorias LGBTs, as obras de temática LGBT anteriores a ela e contemporâneas a ela. Né? Então ela vai escrever, por exemplo, sobre a Álvares de Azevedo. Né? E aí vai ter um longo poema sobre amor e medo na poesia romântica, e metade do texto é sobre a Álvares de Azevedo, começa dizendo que a Álvares cresceu entre mulheres, isso é um pouco danoso para a educação de um menino, né? Sendo que ele também cresceu entre mulheres. Então você está falando sobre o Álvares para falar de si também. E aí coloca uma nota de rodapé contando um caos sobre a Mário, que é o que a Simona onde a Simona se inspira para falar daquilo, né? Que a Mário, no carnaval de 1851, foi vestida de mulher. A Mário não, a Álvares foi vestida de mulher, se passou pela irmã e ficou dando em cima do pretendente da irmã a noite toda. Você fala que ele é um sei lá, obcecado, muito bom. Né? E aí, ou seja, brinca com isso. Então a Mário vai estabelecer o que é importante da biografia de um autor para a gente entender sua obra. Né? O Mário também vai escrever sobre o Ateneu e vai dizer que o Ateneu é obra de uma figura que tinha questões mal resolvidas com a própria sexualidade. Né? E aí os críticos literários, o Schwartz, Bose, vão criticar o biografismo do Mário, entendendo, e não é interessante esse tipo de especulação sobre a vida do Raul Pompeia para entendermos o Ateneu. Né? Só que aí, o que me parece que não estão levando em consideração? O Mário está usando a obra para debater as questões sexuais mal resolvidas do seu tempo. Então, o que é mais importante? É entendermos a literatura e aquela obra, ou usarmos a obra para debatermos grandes questões proibidas, tabus. O Mário parece estar forçando a obra a servir de estopim para um debate que não estava sendo possível. E os críticos, para protegerem o Mário, invalidam a crítica do Mário. Porque senão iam fazer com o Mário o que ele fez com Raul Pompeia, com Álvares de Azevedo. E eu acho que quando você diz, bom, não é só a extrema-direita, né? O movimento anti-intelectual, o movimento contra intelectuais, ele tá para todos os lados e às vezes ele assume uma característica, por exemplo, seria impossível ou absurdo dizer que Alfredo Bose e Robert Schwartz são anti-intelectuais, né? Dois dos maiores críticos literários que tivemos na história do Brasil. Só que eles carregam consigo, a crítica deles carrega consigo também matizes do tempo deles, que é uma esquerda radicalmente marcada pela noção de que gênero e sexualidade produzem desvios pequeno-burgueses. E de que, por exemplo, rumar a crítica literária nesse sentido é desarmar as potências críticas de leituras de esquerda. Né? Eu acho que focar aqui é produzir avanço, porque é superar as questões que uma outra crítica de um outro momento não foi capaz de superar. Porque ela estava enviesada, porque ela estava cheia de pontos que ela não conseguia ver. E aí, quando outros corpos lançam olhares sobre os olhares que foram lançados, eles veem as miopias, assim, desses olhares, sabe? Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, o Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.